Olá, querido, querida. O desenvolvimento da agricultura durante o período neolítico levou à fixação, à sedentarização dos primeiros grupos humanos. Além de gerar o primeiro grande salto de crescimento que a população humana viveu, é responsável também pelo início de um processo de sedentarização e fixação, especialmente naquelas regiões que se mostraram mais propícias para o desenvolvimento da agricultura, como é o caso das terras situadas às margens de grandes rios, como é o Nilo, como também se deu ao longo do Tigre e do Eufrates. Sim, porque nessas regiões, nessa faixa de terra, que acompanha o rio, a agricultura se mostrou extremamente favorável, extremamente propícia. As cheias periódicas desses rios fertilizam regularmente as terras às suas margens. É o caso, por exemplo, do rio Nilo, que nasce na região do centro da África, do Lago Vitória, percorre mais de 5.000 quilômetros até desembocar no mar Mediterrâneo. Mas repara que a partir de uma certa época do ano, em junho mais ou menos, se dá a cheia do rio, ou seja, o rio começa a transbordar. Isso por causa do regime de chuvas e pelo derretimento da neve em cumes das montanhas lá nas nascentes do Nilo. Começa a época de cheia, que se prolonga por 4, 5 meses. Em novembro a água começa a baixar, vem a vazante. É a época então de semear a terra. Sim, porque o rio arrasta desde a sua nascente um material orgânico que transborda junto com a água. Quando vem a época da vazante, a água baixa e esse material orgânico fica fertilizando as margens do rio. Uma faixa estreita de alguns quilômetros, mas que vai permitir uma agricultura tão abundante que sustentava mais de 10 milhões de camponeses naquele período de esplendor da civilização egípcia na época do Novo Império, ou seja, vamos nos situar por volta de 2000 ou mesmo 1000 a.C., quando uma imensa população espalhada pelas aldeias ao longo do rio, a gente chama de nomos, essas aldeias, essas comunidades que vão se desenvolvendo já lá durante o período neolítico. Mas agora, repara, com o desenvolvimento da agricultura e no sentido também de que essas comunidades vão crescendo e também com todas as transformações que nós vimos durante o período neolítico, o fato é que agora nós temos comunidades que vivem uma certa abundância de alimento, onde um excedente econômico gera também as diferenciações, a especialização do trabalho e o surgimento de um grupo dirigente. Nós já caracterizamos essas civilizações nos seus traços básicos. A agricultura irrigada é a atividade econômica fundamental para o florescimento dessas civilizações. Mas junto, vamos reparar o caso específico do Egito, nós temos uma agricultura que desenvolve especialmente a cultura do trigo, da cevada, mas também, por exemplo, do algodão, da lentilha. Temos então ali uma agricultura que vai se diversificando, vai produzindo junto com aquilo que se retira do rio em termos de alimentação, da pesca e da caça, que complementavam a alimentação da população. Mas a agricultura vai se transformando na atividade mais importante. Isso vale para a terra cultivada ao longo do Nilo, vale também para a região que a gente chama de Mesopotâmia, situada entre o Tigre e o Eufrates. Aliás, se a gente observar com atenção, vamos ver que as terras fertilizadas pelas cheias periódicas desses rios formam uma espécie de área de abrangência que tem a forma de uma lua crescente. Por isso que os historiadores falam de um crescente fértil, onde floresceram essas primeiras civilizações. Além da agricultura como atividade fundamental, repara que no Egito também havia a criação de rebanhos, desde caprinos, suínos, bovinos, ou seja, o pastoreio se desenvolveu bastante e uma atividade artesanal especializada também vai constituindo, vamos dizer assim, essa base econômica da civilização egípcia. A sociedade é uma sociedade rigidamente estratificada, dividida em castas, ou seja, as possibilidades de mudança nessa escala social praticamente não existem. Nós temos uma elite formada por sacerdotes e guerreiros, uma nobreza então que forma a casta dominante. Temos um setor intermediário formado por escribas, funcionários, artesãos especializados, comerciantes. Sim, repara que as atividades econômicas no Egito, todas elas se desenvolvem controladas pelo Estado. O que a gente chama de dirigismo econômico, dirigismo estatal, intervencionismo estatal. O Estado não só organiza as obras de controle do rio, represas, canais de irrigação, açudes, organiza também a época de semeadura e os campos que precisam ser cultivados, depois a colheita e a distribuição daquilo que foi produzido. Normalmente essas aldeias ao longo do rio produzem o suficiente para o seu sustento e um excedente que passa para as mãos dessa elite sacerdotal e guerreira através de tributos que são pagos pelas comunidades em espécie, ou seja, entregando parte daquilo que colheram ou parte do seu rebanho. Repara que a sociedade, te falei, rigidamente estratificada, mas tem na massa camponesa a maioria da população. Camponeses que nas aldeias vivem ainda em um regime de comunidade.
mas que pagam tributos para esse Estado que se sobrepõe, vamos dizer assim, à vida comunitária nas aldeias. Temos então servidão coletiva e escravidão, que já aparece na sociedade egípcia, embora nunca tenha sido predominante como forma de produção da riqueza. O número de escravos podia crescer numa época de guerra, por exemplo, de conquista. Eram utilizados especialmente nas tarefas mais duras, né, mais penosas, nas construções especialmente. Mas, repito, nunca houve uma predominância do trabalho escravo na produção da riqueza, como vai acontecer, por exemplo, depois na sociedade grega ou na sociedade romana, quando a gente vai falar de um modo de produção escravista propriamente dito. A propriedade privada e a escravidão já aparecem no Egito, repara, mas ainda de maneira incipiente, não são predominantes ainda, o que leva alguns historiadores a entender a civilização, a sociedade egípcia, como uma espécie de transição entre aquela sociedade primitiva, comunal, e essa sociedade de classes que está se estruturando lentamente ao longo da passagem, né, da pré-história para a história. Temos então uma sociedade rigidamente estratificada, com base, né, na força da tradição, do costume. Papéis, funções e cargos são transmitidos hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Temos uma rigidez, ou seja, uma ausência praticamente, né, de mobilidade dentro dessa sociedade. Por fim, vamos também caracterizar o poder político como um poder teocrático. A gente fala de um despotismo teocrático, lembrando que o poder está fortemente centralizado na figura do governante, que é encarado como um deus vivo, é o caso do faraó, ou como um representante dos deuses aqui na Terra, uma espécie de sumo sacerdote, como era o caso do Patesi, que reinava na Mesopotâmia. De qualquer jeito, falamos de despotismo teocrático, observa, porque sendo um deus vivo ou um representante dos deuses, o poder político e o poder religioso estão fundidos. Falamos também de despotismo pela ausência de qualquer limitação à autoridade desse governante deus ou que representa os deuses aqui na Terra.